Canto 22. Ainda no sétimo céu, entre as almas contemplativas, o poeta ouve o espírito de São Benedito. Depois sobe ao oitavo céu, ou céu das estrelas fixas, no ponto em que se encontra a constelação de Gêmeos. Entorpecido, a doce guia voltei-me, qual menino a buscar sempre a pessoa na qual confia cegamente. E ela, como faz a mãe pressurosa em atender ao filho caro e espavorido, socorreu-me, esqueceste de que te encontras no céu. Ignoras, acaso, que no céu tudo é santo, pois tudo provém da suma caridade. Imagina qual não seria a impressão em ti do meu riso ou do canto dos bem-aventurados se este grito te impressionou tanto. Se pudesses penetrar o sentido dele, conhecerias, desde agora, a vingança que verás consumada antes que venhas a morrer. Eis que a espada celestial não é flumínea ou lenta senão quando assim pareça para aquele que a receia, ou deseja. Desvia, porém, de mim os olhos e verás outros nobres espíritos. Conforme aprazia a ela, volvendo o olhar deparei com centenas de esferas luminosas que uma outra embelezava com suas luzes entrecruzadas. Quedei-me como quem, sofrendo silenciosamente pontadas de desejo, receia tornar-se importuno se formular as perguntas que tem prontas. Mas eis a maior e mais luminosa daquelas pérolas celestiais adiantar-se para dar satisfação ao meu anseio. E a voz vinda de seu imo fez-me ouvir, conhecesses, como eu, a caridade que em nós arde perenemente, terias expressado o teu pensamento. Mas para que, esperando, não retardes a caminhada para o alto, darei resposta à pergunta que não ousaste formular. 1. Esse monte que hoje ostenta o mosteiro Cassino em sua encosta foi outrora, em seus cabeços, habitado por gente perversa, afeita ao mal ali, fui o primeiro a pronunciar o nome de aquele que fez baixar a terra a verdade que sobreleva o homem. Tamanha graça sobre mim foi acumulada pelos céus, que pude, então, libertar do erro e do culto à impiedade várias cidades vizinhas. As luzes que aí vês foram outros tantos ermitãos, tocados por aquele ardor divino que faz desabrochar as flores e sazonar os frutos santos. Este é Macário, aquele, como Aldo, todos os mais meus irmãos que têm firmes os pés no chão do claustro. O afeto, eu disse, que demonstras ao falar comigo e o aspecto amável desses lumes que te cercam aumentam minha confiança, assim como a linda rosa, aberta ante o raio de sol, mais exibe sua grande formosura. Por tal estímulo é que te suplico, ó Pai, acede a que eu receba a suprema graça de ver teu semblante. Tornou ele, irmão, teu desejo será satisfeito na mais alta esfera, onde serão satisfeitos os anelos santos, inclusive o meu. Ali se cumpre, inteira, perfeita, madura, qualquer aspiração, pois ali somente todas as coisas estão onde sempre cumpriu estivessem. O empírio não está contido em nenhum espaço, não é limitado por nenhum polo e ali tem fim a escada cujo cimo teus olhos não alcançam. Asterisco 1. Trata-se de São Bento de Núrcia, fundador de inúmeros mosteiros. Asterisco. Viu-a, porém, o patriarca Jacó, ao atingir-lhe o topo, em visão durante a qual ela mostrou-se circundada por multidão angélica. Mas, para subi-la, já hoje ninguém destaca o pé da terra e com isso as minhas regras monásticas, inúteis, jazem no papel tornaram-se espeluncas os muros que serviam de abadias, e o capuz monástico transformou-se em saco para farinha de má qualidade. Mas a prática da feroz usura ofende menos ao querer divino que esse amor às riquezas que ensandeceu o coração dos monges, pois, na verdade, os bens da igreja não são dela, mas por ela custodiados em nome dos que pedem por amor de Deus, e, portanto, não podem ser distribuídos entre parentes e piores ainda do que estes. A matéria que compõe o homem é tão débil que as melhores intenções não duram mais tempo do que o gasto pelo carvalho desde que nasce até dar bolotas. Pedro iniciou a sua missão sem possuir ouro nem prata, eu, com orações e com jejuns, e Francisco, com humildade ergueu o seu convento. Se comparares o passado destes com o que hoje vemos, concluirás que o branco se fez preto com o passar do tempo. Correção para estes males seria milagre maior do que haver o rio Jordão invertido seu curso e o mar vermelho abrir-se em obediência à vontade divina. Ao terminar de falar, voltou para junto dos seus, e toda a luminosa grei estreitou-se para nas alturas desaparecer. A doce minha dama com um gesto fez-me seguir pela escada em pós deles, suprindo com sua virtude a minha fraqueza humana. Jamais na terra houve quem subisse ou descesse como então ali eu velozmente pratiquei. Bem aspiro, ó leitor, tornar ainda ao devoto triunfo pelo qual choro os meus pecados e bato no peito, em menor tempo do que levarias para meter e retirar o dedo ao fogo, eu vi-me sentir integrado na constelação que segue a do touro. Ó gloriosas estrelas!
Ó lume impregnado pela alta virtude, aqui reconheço dever o meu engenho, vale ele o que valer. De vós nascia e em vós se escondia esse o sol, gerador de toda a vida mortal, quando principiei a respirar o ar da Toscana. Eis que, havendo alcançado a graça de elevar-me à mais alta esfera, cumpre-me passar pela região que é vossa. Minha alma vos implora infundais nela a necessária virtude para triunfar do ingente passo a que foi constrita. Tão perto estás de deparar o rosto divino, começou Beatriz, que cumpre esteja a tua vista clara e firme. E antes que avante te internes, é proveitoso que baixes o olhar e te des conta de quantos mundos estão abaixo dos teus pés. Com essa constatação, mais venturoso o teu ânimo se há de apresentar à turba triunfante que alegremente acorre a este orbe circular. Lançando, pois, a vista por todas as 7 esferas, e observando quão mesquinha em tamanho era nossa terra, sorri constrangido, aprovando o conceito de quantos a consideram um astro de só menos e por grande sábio tenho aquele que em outros mundos põe os seus cuidados. Vi a filha de Latona, agora sem aquelas manchas que me levaram a crer fosse astro espesso ou tênue. De teu filho, Espariam, pude aqui afrontar o rosto e observar como próximos e vizinhos dele movem-se os filhos de Mala e de Dione. Do mesmo modo vi o fulgurar de Júpiter, que tempera o frio do pai Saturno, vi o calor do filho e Marte, e vi como é que os astros variam movimentos e posições, pois os 7 planetas fizeram-me patente quão grandes e velozes são, assim como as distâncias guardadas entre si na imensidão do céu. Do seio dos 2 eternos gêmeos pude observar a terra inteira, com montes e vales, ilhota conturbada pelos que vivem, de que o homem tanto se glória. Depois, os olhos sempre ternos voltei a mirar. Canto 23. Agora no 8º céu, ou céu das estrelas fixas, Dante conhece a magnífica alegoria do triunfo de Cristo. Para a ave que passa a noite escondida na fronde, junto ao ninho, em meio à noite que tudo esconde, e espera que o sol dê início ao dia para que ela possa rever seus filhotes e alimentá-los, as tarefas mais exaustivas parecem suaves. Minha dama assim permanecia ereta e atenta, a fitar aquele ponto no qual o sol se move mais lentamente. Vendo-a absorta e fixa, quedei-me qual homem que, almejando determinado bem, aguarda, acalentando esperança. Mas pouco decorreu entre o momento em que me dispus à espera e o instante em que notei tornar-se o céu mais e mais abrilhantado. Minha dama exclamou: eis as cortes do triunfo de Cristo e todos os frutos colhidos no girar destas esferas. E nisso seu rosto pareceu-me tão flamante, com arder em seus olhos alegria tamanha, que o melhor é sequer tentar descrevê-la. Assim como Trívia nos plenilúnios esplende entre ninfas eternas que pintalgam o céu, refulgindo sobre milhões de lumes, vislumbrei um sol que a todos aqueles lumes emprestava os seus clarões, conforme faz o nosso com os demais astros. Tão brilhante fulgurava a divina substância, por entre o aceso lume, ante o meu olhar, que o não pude sustentar. Era Cristo, cujo brilho empanava todas as demais luzes. Beatriz, guia meiga e querida, disse-me, o que te faz curvar os olhos é força invencível, incomparável. É todo o poder e toda a sabedoria, que abriram o caminho da terra para o céu, por muito tempo desejado em vão. Como o raio se liberta da nuvem que já não consegue contê-lo e violentando lei natural fuzila para a terra, assim a minha mente, em meio àqueles prodígios espirituais, mergulhou no êxtase, saiu de sua natureza e agora não logra recordar o que então lhe sucedeu, abre os olhos e observa como sou. Viste coisas que ora te possibilitam sustentar o meu sorriso. Encontrava-me como aquele que, acordando de visão desfeita, esforça-se inutilmente por recompô-la na mente, quando ouvi esse convite, merecedor de gratidão tamanha a ponto de jamais poder ser cancelada do livro do passado. Ainda que ressoassem para ajudar-me as línguas de todos os poetas inspirados por Paulina e outras musas, do modo mais genial, seu dulcíssimo e alto canto não bastaria para que eu cantasse dignamente a 10ª parte daquele santo sorriso em face à luz da divina presença. Igualmente, ao descrever o paraíso, cumpre fazer saltos no poema sacro, conforme procede o viajante que encontra seu caminho fechado. Os que cogitarem de quanto é pesado o tema e quanto é frágil o ombro que o sustenta, não me culparão de que diante do encargo eu trema. Não é para pequeno barco este mar que a proa ousada singra, nem para piloto incauto. Por que te concentras tanto em meu rosto e não te voltas para esse jardim formoso onde ao sol de Cristo abrem-se todas as flores? Ali está a rosa em que o Verbo divino se fez carne, ali, os lírios a cujo suave odor abriram-se os caminhos da verdade. Assim falou Beatriz, e eu logo obedeci, forçando meus débeis olhos. Qual oculto sol que,
filtrando-se entre nuvens, ilumina a campina em flor conservando-se, porém à sombra, assim notei turbas de esplendores a receberem do alto o fulgor de que se ornavam, sem divisar o fogo de que o recebiam. Ó benigna virtude, que os fazes esplendentes, e que então tomaste altura para que eu lograsse ver o que naturalmente ao meu olhar não se permitia. Ouvindo o nome da bela flor ou rosa mística que sempre invoco pelas manhãs e tardes, atentei para o maior dos lumes a fulgir. Vi essa viva estrela, maior em grandeza e luzimento, que todas as outras supera, no céu e na terra. Baixou então do alto centelha em forma de diadema e, tendo-a cingida, girou ao redor dela. A mais doce melodia terrena, a que mais extasiasse a alma, soaria qual trovão de rota nuvem se comparada com a daquela lira cujo som era coroada divinal safira, a mais formosa de que o céu se orna. Sou o amor angélico, a girar indicando o prazer que vem do seio santo onde o nosso desejo e Cristo encontrou abrigo, e continuarei a girar ao teu redor, ó Rainha do céu, enquanto ao teu Filho fazendo companhia com teu esplendor adornares esta suprema esfera. Ao fim da melodia entoada em círculo, em suave cantar repetiam o nome de Maria as outras almas iluminadas. O régio manto dos mundos, que próximo ao sopro de Deus mais se abrasa, tanto de nós então distava que de onde me encontrava não lhe podia distinguir a forma. Por isso meus olhos não alcançaram a coroada chama que se alteou, remontando ao filho. Como a criança que, já saciada, para a mãe estende os braços pequeninos, alegremente, assim outros esplendores endereçaram suas luzes para o alto, patenteando o afeto a Maria. Enquanto à vista permaneceram, modulavam o Regina Coeli, tão brandamente que o prazer de os ouvis ainda ecoa, inefável, em meu espírito. Ó! Quão grande é a uberdade contida nessas arcas riquíssimas, guardiães dos frutos colhidos nas boas sementeiras deste mundo. No paraíso se vive e se goza do tesouro acumulado com o pranto do exílio de Babilônia, sofrimentos ante os quais de nada vale o ouro. Ali triunfa, sob o excelso Filho de Deus e de Maria, unido aos eleitos segundo as leis antigas e novas, esse que guarda as chaves da eterna glória. 2. Asterisco 2. São Pedro, a quem Cristo confiou as chaves da Igreja e, portanto, da salvação das almas. Asterisco. Canto 24. São Pedro interroga Dante sobre questões relacionadas à fé. O poeta responde-lhe as perguntas com tanta propriedade que granjeia a admiração do santo. Ó gente escolhida para a ceia celestial, que vos nutre e satisfaz. Se por graça de Deus este homem alcança prelibar as delícias inumeráveis em vossa mesa antes que chegue o tempo da sua morte, tendo em conta o seu desejo enorme de conhecimento, rorejai-o com as gotas da verdade que manam da fonte em que bebeis e que ele anseia. Assim falou Beatriz, e aquelas ledas almas, quais cometas flamejantes, rodaram velozmente ao redor de seus eixos. As rodas do mecanismo de relógio fazem parecer, em seu girar, que a primeira está imóvel e que a última voa, assim aqueles círculos dançantes em velocidades variáveis anunciam a escala de sua hierarquia. Do círculo em que notei maior beleza vi destacar-se lume tão glorioso que nenhum outro sobre ele avantajava. Ao redor de Beatriz evoluiu 3 vezes, entoando canto tão mavioso que nem mesmo fantasiando poderia descrevê-lo. Porém, apenas escapuliu-me da mão e nada escrevo ou digo, pois nem com palavras nem com matizes tanta beleza pode ser reproduzida. Teu ardente apelo, ó doce irmã, fez que eu deixasse aquela formosa guirlanda de luz. Parando seus movimentos, o excelso lume dirigiu-se à minha dama, com as palavras que aqui transcrevo. E ela tornou, ó luz eterna do varão a quem nosso Senhor confiou as chaves destes paramos celestes que levará para o mundo terreno, rogo-te, segundo teu alvitre, interrogues a este homem, sobre pontos simples e complexos, a respeito da fé que fez com que sobre o mar andasses. Visto que gozas da contemplação de esse em quem tudo se vê nitidamente impresso, a ti é patente se este alimentou a caridade, a esperança, a justa crença. Mas como só pela fé se alcança o reino divino, convém que o recém-chegado exalte com suas palavras. Como o aluno que ouve calado a tese exposta pelo mestre, a fim de discuti-la, assim eu me preparei, e enquanto Beatriz falava, muni-me de argumentos dignos tanto do arguidor quanto da matéria em si. Torna-me claro, ó bom cristão, o que pensas ser a fé? Ergui a fronte para aquela luminosidade que assim me interrogava. Voltei-me depois para Beatriz, que por acenos me instigava a fazer jorrar a água do conhecimento da interna fonte onde a tinha guardada. Então, comecei, a graça divina que me concede fazer minha confissão diante do primeiro grande paladino da fé, conceda clareza aos meus conceitos.
E prossegui, segundo escreveu a pena praz de teu amado irmão São Paulo que, contigo, conduziu Roma ao bom caminho. Fé é a substância do que se espera e argumento que, mesmo sem prova, leva à convicção. Esta definição parece-me boa. Bem terás falado, disse ele, se bem compreendeste a substância definida, pois tua argumentação foi inteligente. Respondi, as maravilhas que nestes altos sítios me foram presentes estão ocultas aos olhos do mundo terreno. São aceitas através da crença em que o homem baseia sua mais alta esperança, eis por que substância é chamada. Mas como impõe que sobre ela unicamente seja baseado o raciocínio, por argumento é também nomeada. Ouvi então, se a doutrina ensinada lá no mundo fosse compreendida como foi por ti, não haveria ali lugar para os sofistas. Tais palavras disse aquele lume de amor ardente. E acrescentou, bem enunciados foram a liga e o peso desta boa moeda. Mas, dize-me se a trazes em tua bolsa. E eu, sim, tenho-a e tão luzidia, tão redonda, que de seu bom cunho estou perfeitamente certo. Do imo, então, da luz fulgente, ouvi dizer, e essa preciosa gema sobre a qual se erguem todas as virtudes, de onde a recebeste? Da chuva abundante vertida pelo Espírito Santo sobre a velha e a nova lei, respondi-lhe. Este é o argumento que me convenceu a respeito da fé verdadeira, com tal clareza que em face dela mais clara demonstração parecer-me-ia totalmente equivocada. Ouvi em seguida, e por que acreditas que foram divinamente inspirados o Velho e o Novo Testamento, em que tamanha confiança depositas? A prova de que são verdadeiros dão-me os milagres, os quais a natureza jamais pôde forjar nem moldar em sua bigorna. Foi-me perguntado, dize, quem te assegura que esses milagres foram efetivamente realizados? Depositas tua fé exatamente nas obras que ora deves provar. Se o mundo se houvesse convertido ao cristianismo, disse eu, sem milagres, seria este fato um milagre 100 vezes maior do que outro qualquer. Tu mesmo, pobre, sem recursos, foste ao campo semear a excelsa planta que um dia foi vinha, mas hoje é espinheiro. Concluíra este dizer quando a corte santa entoa nas suas guirlandas de luzes um te deum laudamus com a doce melodia que apenas no céu se canta. Aquele varão que com seu exame tanto me havia exaltado recomeçou. A mesma graça divina que te ornou a mente fez-te falar até aqui de modo perfeito. Portanto, aprovo quanto respondeste. Mas ora é preciso que definas a tua crença e a fonte de onde crês que ela se tenha originado. Santo Pai, em espírito podes ver aquilo em que acreditaste, pois tamanha foi a tua crença que antecipaste no sepulcro a pés mais jovens. Eu disse, queres que eu patenteie a essência do meu firme acreditar e a origem dele? Respondo, creio em um Deus único, eterno, que acede ao mover-se dos céus, não por mandado alheio, mas por clemência para com o anseio humano. A física e a metafísica provam essa existência, que é também provada por Moisés, pelos profetas, pelos salmos, pelo Evangelho e pelas páginas que escreveste depois de iluminado pelo Espírito Santo. Creio em 3 pessoas eternas, em que a sua essência seja unitrina, de tal forma que a ela se possa referir usando o são e o é. Do que proclamo a propósito dos mistérios da condição divina, muitas são as confirmações que tenho, com frequência são elas avivadas em minha mente. Este é o princípio, a centelha que logo em viva chama se transmuda e, qual estrela celeste, brilha em mim. E tal qual o bom Senhor que atento e contente ouve seu servo transmitir-lhe boas notícias, e abraça-o quando ele se cala, assim, tão logo silenciei, o iluminado Espírito de São Pedro abençoou-me volteando 3 vezes ao meu redor, em atitude de aprovação. Canto 25. Ainda no 8º céu, assim como a alma de São Pedro interrogara Dante sobre a fé, São Tiago interroga o poeta acerca da esperança. Se porventura este poema sagrado, para o qual o céu e a terra contribuíram e em cuja feitura defini por longos anos, puder amenizar a crueldade dos que mantêm cerrado para mim o doce redil onde, cordeiro, dormi, infenso aos lobos que lhe movem guerra, com voz mais sonora e os cabelos embranquecidos, retornarei poeta e na fonte do meu batismo receberei a coroa de louros. Ali fui iniciado na fé que em face de Deus assinala as almas e isto foi causa de haver-me Pedro concedido aprovação depois do exame. Eis encaminha-se para nós outra das luzes do grupo de que viera a primeira, aquela que por seu vigário nos deixará o Cristo. A minha dama, tomada de júbilo, indicou-me, repara. Eis o santo pelo qual se vai em romaria à Galícia. Quando o pombo amorosamente acerca-se da companheira, um e outra, em giros e em arrulhos, procuram mostrar o mútuo ardor. Assim vi procederem os 2 gloriosos príncipes, louvando o manjar que somente no céu se degusta.
Depois desse congratular recíproco, puseram-se à minha frente, mudos, tão fulgurantes que me vi obrigado a baixar o rosto. Sorrindo, então, Beatriz explica. Ó alma iluminada, que à perfeição descreveste os imensos tesouros de nossa fé. Neste alto do céu, interroga este a respeito da esperança. Bem o sabes fazer, pois tantas vezes figuraste a esperança quantas vezes Jesus demonstrou a seus 3 discípulos maior benevolência. Ergue a fronte, pois quem sobe a este ponto desde o mundo mortal deve sazonar-se a seus vivos raios. O consolo de tais palavras me foi dado pelo segundo dos santos lumes e por virtude delas volvi aquelas montanhas de valor os olhos que me haviam feito baixar. Permite a divina graça que antes da morte possas contemplar, nos passos mais recônditos, o nosso imperador com os seus nobres, a fim de que, conhecendo a verdade aí contida, faças com que a esperança que a tantos serviu de alento ainda possa no mundo servir a ti a muitos. Mas, por ora, dite-me o que é a esperança, como ela se acendeu em teu íntimo e onde a recebeste. Isto disse o segundo lume, porém, a caridosa dama que a tais alturas guiara minhas débeis asas antecipou-se, explicando, a igreja militante não conta filho mais pleno de esperança, como podes ver escrito nesse sol, um Deus, que a todos nós ilumina. Por isso lhe foi concedido que do Egito viesse a Jerusalém antes de que seu tempo vital expire. Interroga-o, sim, a propósito de outros 2 pontos, não por supô-los ignorados, mas para que no mundo ele avive essa virtude que muito amas. Deixo que ele dê, sozinho, as respostas, sem disso tirar vanglória, pois nela não encontrará dificuldade se Deus a sua graça lhe concede. Qual discípulo atento que para o mestre vai discorrendo sobre tema de que tem domínio, satisfeito de patentear seus conhecimentos, fui dizendo, a esperança é o aguardar, sem nenhuma dúvida, a glória futura, por efeito da graça divina e de mérito precedente. De alterosas estrelas me vem esta luz, mas quem por primeiro estilou-me no peito foi o sumo cantor do Sumo Senhor. Afirmou ele em seus divinos salmos, esperem em ti os que conheçam teu nome. E quem não conhece tal nome, possuindo a fé que me anima? Ela também, com tua epístola, assim como ele fez com seu cantar, instilaste em mim a esperança que, por abundante, vou repartindo com outrem. Enquanto eu falava, do íntimo fulgurante daquele incêndio erguia-se chama intensa, qual relâmpago, a me responder. O amor por essa virtude é a esperança, que me acompanhou até alcançar a palma do martírio e da morte, ainda que me tenha abrasado. É a força que te atrai a mim, pela felicidade que encontras nela. Dize-me, pois, o que é que te promete a esperança? E eu, as escrituras antiga e nova exibem o símbolo da esperança qual pendão a ser seguido pelas almas às quais Deus é caro. Afirmou o profeta Isaías que cada uma delas será cingida, na pátria celestial, de dupla veste, e a pátria delas esta bem-aventurança eterna. Teu irmão, na passagem em que se refere às brancas vestes, mais claramente este conceito descreveu. Tais palavras havia apenas proferido, quando os perante acima de nós se ouviu cantar, despertando ecos nos círculos ao nosso redor devoto. E logo entre eles fulgurou um lume por tal modo brilhante que se estrela igual houvesse na constelação do Câncer, o inverno teria meses de um só dia. É qual a jovem pura que, em honra da amiga recém-desposada, alegre entra no baile, sem nos gestos ter malícia ou vício, aquele clarão resplendente via aproximar-se do par de lumes que em círculos girava conforme convinha ao seu amor ardente. Formou novo lume no canto e na dança que os outros executavam. A minha dama contemplava o trio, qual esposa tácita, imóvel. É este o que repousou ao peito do nosso pelicano, por quem, do alto da cruz, foi destinado a elevado ofício. Assim falou Beatriz, tendo o olhar embebido de novo na terceira luz, tal qual estivera antes de que tais palavras eu tivesse ouvido. Aquele que ousa encarar o sol supõe que em pouco tempo lhe falte a vista, pois todo o seu esforço a luminosa potência anula. Isso ocorreu comigo ao fixar o terceiro resplendor, enquanto estas palavras eram ditas. Por que te cegas procurando ver o que no céu não pode ser visto? Lá na terra, em terra se transformou meu corpo, e assim será com o de outros, até que o número dos mortos alcance a cifra prevista nos desígnios divinos. Mas com a alma e o corpo estão neste santo claustro aqueles 2 lumes que se elevaram. Repete lá no mundo está a verdade. Ditas tais palavras, silenciou o luminoso giro e com sua voz calou-se também a suave melodia que da tríplice luz evolava. Assim é que se mobilizam, ou para repouso ou para evitar perigo, ao som de um assobio, os remos que antes fendiam as águas. Mas, ai!
Por viva comoção fui abalado quando, ao procurar Beatriz, volvi-me e não a vi, embora ela estivesse ao lado naqueles páramos de delícias. Canto 26. Dante ainda se acha no oitavo céu. A alma de São João Evangelista interroga Dante sobre a caridade. Receava ter perdido a visão, porém, da rútila chama que ao ofuscar uma voz se ergueu: enquanto esperas recuperar a visão, anulada por haveres em mim fixado os olhos, convém que compenses a sua falta com honestos conceitos. Principia a expor o que te vai pela alma, ficando desde logo certo de que a tua vista está desfalecida e não defunta, pois a dama que por este mundo divino te conduz possui no olhar virtude semelhante à das milagrosas mãos de Ananias. Eu disse, quando lhe aprouver, cedo ou tarde, dê ela remédio a estes olhos, portais por onde entrou em mim o fogo do amor em que ainda vou ardendo. O bem que desta corte faz enlevo é alfa e ômega de toda a escritura que ou mais ou menos me acendeu eterno amor no peito. A voz que me retirava o medo à eterna cegueira insistiu para que no tema eu continuasse a discorrer, dizendo: é bom que exponhas com mais clareza e pormenores o teu pensamento e indiques quem te fez apontar o arco para tal objetivo. E eu, argumentos filosóficos e impulsos que do céu provém, tal amor, como é de natureza, infundiram em mim. O bem, segundo é conhecido, em sua essência instila ardor tão intenso quanto é abundante a caridade que em si encerra. Em consequência disso, a divina essência da caridade é por tal modo avantajada, que todo e qualquer bem porventura existente fora dela não será senão reflexo pálido da sua virtude. Mais do que outra, atrai a alma que, voltada sinceramente ao vero amor, penetra, por tal arte, a verdade desta prova. Essa verdade esclarece ao meu entendimento a certeza de que o primeiro amor de todas as criaturas imortais é o seu Criador. Esclarece-o também a voz do Supremo Autor, quando disse a Moisés, falando de si: far-te-ei conhecer a verdade mais perfeita. Também tu mo esclareces por meio da alta pregação, que supera qualquer outra revelação em verdade. Ouvi, então, tendo em vista a perfeita concordância entre teu intelecto humano e a letra das Escrituras, o teu amor maior é consagrado a Deus. Mas se a tal amor és compelido por outras forças, dize quais são. Não me passou despercebida a intenção da águia de Cristo e São João, ao contrário, bem percebi para onde desejava que eu conduzisse minha exposição. Continuei, portanto. Os estímulos que levam o coração humano a voltar-se para Deus atuam, sem exceção, sobre meu espírito de caridade. A essência que formou o mundo formou-me também, Deus sofreu morte para que eu vivesse na esperança da eternidade, com todos os demais fiéis. A consciência de tal verdade é que me desviou do amor das coisas mundanas, endireitando-me para o caminho do amor divino. Em todas as criaturas que adornam o horto universal encontro o amor do hortelão supremo, pois entendo que só o bem o Criador infundiu nas criaturas. Apenas me calei, suavíssimo canto ressoou pelo céu e a minha dama entoou com os mais espíritos: Santo, Santo, Santo. Quando a capacidade de enxergar desperta bruscamente, indo ao encontro da luminosidade que pungentemente lhe invade os refolhos do órgão visual, o homem, acordado, não pode de imediato fixar a vista, pois tal despertar é inconsciente enquanto o uso da razão não auxilia o da visão. Foi assim que Beatriz, com um raio de seus olhos, retirou dos meus olhos todos os empecilhos, por menores fossem fulgindo seu mesmo olhar num espaço de 1000 milhas a mais. Pude então enxergar mais longe do que antes, e estupefato perguntei quem era o quarto lume ali presente. Minha dama explicou-me. Dentro desses raios, a primeira das almas criadas pela alta virtude contempla seu Criador, Qual arvoredo que ao perpassar do vento dobra a fronte, mas volta a erguê-la por virtude da força que em si traz contida, sucedeu comigo que emudeci de pasmo, enquanto ela falava, para logo depois patentear o desejo que em mim se acendera de interrogar. Exclamei: ó único homem criado já adulto, ó primeiro dos pais, da qual toda esposa é filha e é nora. Com reverência te rogo, atende ao meu desejo, fala-me. Bem conheces o meu desejo, e não o repito, para sem demora ouvir-te. O animal envolvido em uma manta às vezes tanto se agita que deixa ao homem entender os seus intuitos, pelos movimentos que imprime à tela. Por igual modo, a primeira das almas criadas, agitando-se em seu luminoso invólucro, revelava o prazer fruído no atender ao meu anelo. Asterisco 1. Trata-se de Adão. Asterisco. Disse-me assim, sem que o reveles: conheço o teu desejo com clareza maior do que aquela que possas ter a respeito de algo que seja de teu inteiro conhecimento. Isso porque vejo no espelho verdadeiro,
que, refletindo-as, faz todas as coisas iguais a si e que em coisa alguma pode ser refletido. Perguntas quando me colocou Deus no jardim terrial, para o alcançares, fez-se necessário que esta senhora tão longamente te houvesse preparado. Queres também conhecer quanto tempo ali permaneci, qual a causa verdadeira da cólera divina contra mim, e qual idioma, por mim criado, ali usei? Sabe, filho, que o fato de haver eu provado da maçã não foi a causa única de tamanho exílio, mas a desobediência a ordens divinas. Lá onde a tua dama foi buscar Virgílio, para te guiar, durante 4.302 anos anelei o paraíso. Na terra vi passar o sol pelos símbolos do zodíaco por 930 vezes. A língua que falei extinguiu-se por completo ainda antes que a gente de Nemrod se ocupasse em dar início à obra interminável. A língua, filha da razão, como toda obra humana, nunca é perdurável, sujeita estando aos influxos naturais. É natural que o homem fale, mas que se expresse com este ou aquele acento é detalhe que a natura deixa ao alvitre humano. Assim, antes que eu baixasse ao limbo, eu era som que traduzia o sumo bem, que de alegria me cinge por inteiro, e ele foi chamado mais tarde. Essa mudança é bastante aceitável, por ser próprio das coisas mortais que na mesma baste uma folha caia ao tempo em que outra vai brotando. No monte que mais se alteia sobre as águas e o jardim do Éden vivi em total pureza, que depois tornei culpada da primeira hora até depois da hora sexta. Canto 27. São Pedro volta a falar a Dante, ainda no oitavo céu, e demonstra toda a sua indignação contra os desvios da igreja temporal. Dante está próximo de alçar-se ao nono céu, juntamente com Beatriz. Todo o paraíso entoava seu louvor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, num canto inebriante. Era como se sorrisse o universo inteiro, e me houvesse posto estático, penetrando-me pelos olhos e ouvidos. Ó existência de paz! Ó tranquilidade isenta de angústias, felicidade inefável! Cutilavam ante meus olhos as luzes puríssimas dos três apóstolos e de Adão, mas mais brilhante tornou-se aos poucos aquele que por primeiro se apresentará a São Pedro. Logo, sua aparência sugeriu-me a de Júpiter e a ideia de que, se aves fossem este Marte, houvessem entre si trocado de plumagem. A providência, que determina também ali o que cada criatura deve fazer e como deve fazê-lo, dispusera, então, silenciasse aquele mavioso coro. E nisto ouvi. Não te maravilhes por ver alterada a minha coloração, pois, à medida que eu for discorrendo, verás também em todos esta mudança igual. Eis que esse que na terra usurpa o meu lugar sim, o meu lugar, que, porém, o Filho de Deus considera vago, converteu o meu túmulo em sentina de sangue e podridão, sítio onde o perverso expulso do céu goza delícias. Notei, então, que todo o céu se fazia daquela mesma tonalidade purpúrea com que em certas albas e crepúsculos o sol usa tingir as nuvens. E assim como treme e enrubesce dama virtuosa, segura de seu proceder, ouvindo narrar as faltas de outra mulher, assim Beatriz teve alterado o seu aspecto. Não creio tenham sido maiores a comoção e o eclipse registrados quando da paixão de Cristo. O grande apóstolo pronunciou em seguida algumas palavras, com timbre tão estranho que reconhecia haver na voz alteração maior do que na cor. Dizia: a igreja não foi alimentada com o meu sangue nem com o de Lino e o de Cleto, para que tal sangue fosse transmudado em ouro por ganância desmedida. Foi decerto para garantir aos fiéis a fruição destas delícias que, depois de muito pranto, verteram também o próprio sangue Sisto, Calixto, Pio e Urbano. Não foi nosso propósito que o povo cristão viesse a sentar-se, uma parte à direita e outra à esquerda dos nossos sucessores, nem jamais foi determinado que as chaves a mim confiadas viessem a tornar-se estandartes na luta de irmãos contra irmãos, nem que a minha efígie servisse de selo nas concessões de privilégios comerciados e pervertedores, situação que me faz corar e arder em ira. Com vestes de pastor, vêm-se daqui lobos vorazes ocupando os redis. Ó cólera divina, por que não te fizeste sentir ainda? Para beber nosso sangue preparam-se os caurcinos e os gascãos. Ó doutrina santa, que tão bom princípio tiveste, quão baixo foste precipitada. Mais alta providência, que pela espada de Cipião deferiu a Roma o mando universal, depressa virá em teu socorro, segundo espero. E tu, filho, que ainda retornarás à terra como mortal, repete-lhe o que digo, sem nada ocultar. Assim como o ar aqui se coalha de flocos de neve pelo tempo em que o signo do Capricórnio toca a estrada do Sol, assim viu o éter ocupado por espíritos bem-aventurados, que à nossa altura se encontravam na triunfal subida. Com a vista segui sua escalada,
até onde a distância permitiu-me fazê-lo. Percebendo a minha dama que inutilmente eu mantinha os olhos levantados, disse: baixa o olhar e repara quanto espaço percorreste. Desde o momento em que pela primeira vez do alto eu contemplar a terra do meio até o fim, já avançara todo o arco celeste que determina o primeiro clima. Divisei, pois, para além de Cádiz, a passagem que a Ulisses foi adversa, a quem, eu vi a plaga onde Europa fora precioso fardo. Poderia ter reconhecido uma parte bem maior da terra, não houvesse já o sol, debaixo das plantas dos meus pés, avançado distância igual à de um sino. Então, a alma que eu trazia sempre enamorada, no desejo incessante de contemplar a dama sua senhora, mais do que nunca ia ardendo. Se a natureza ou a arte humana houvessem produzido algo capaz de conquistar a alma pela via dos olhos, nada representariam tais artifícios se postos em cotejo com o ridente viso de Beatriz quando voltou-me seu rosto iluminado pela luz divina. A virtude que o seu olhar infundiu em mim bastou para arrancar-me ao doce ninho de leda e lançar-me para o alto com velocidade. As partes do céu, as próximas tanto quanto as mais distantes, eram tão uniformes em seu brilho e formosura, que fiquei sem saber a qual delas Beatriz me endireitava. Mas ela, compreendendo o meu embaraço e sorrindo com alegria tamanha que dir-se-ia o próprio Deus sorrir nela, disse: o movimento universal, que mantém a terra imóvel e faz girar ao seu redor os demais astros, daqui se endereça ao universo inteiro. Este céu e esta força derivaram apenas da mente divina, donde lhe vem o amor que o faz mover-se e a virtude que em outros céus infunde. Luz e amor em um círculo tem cercado, este circunda aos mais e o mistério desta possibilidade somente entende aquele que criou. Não é de nenhum outro móvel dependente, os outros é que se medem por este, assim como o 10 é medido pelo 5 e pelo seu quinto. Podes agora compreender como é dado ao tempo conter as suas raízes neste céu, enquanto suas ramagens por todos os mais céus se estendem. Ó cobiça que tão fundo submerges o homem, a ponto de ser-lhe inútil com a cabeça emergir desse pélago. No querer dos homens a boa vontade inflora, porém, as continuadas chuvas, dos erros, fazem com que murchem e pereçam os frustrados frutos. A fé e a inocência puras, que tão somente entre as crianças se encontram, destas desertam antes que a primeira barba o mento lhes revista. Aquele que ainda balbuciante faz jejum, tão logo fale corretamente já se entrega a todo comer, mesmo em tempo de preceito. Há também os que, ao tempo do balbucio, atendem e amam a sua mãe, porém, tão logo percebem-se crescidos, não se comovem ao vê-la debaixo da mortalha. É assim que de alva torna-se negra a cutis da filha formosa desse que se nos apresenta com a manhã e nos deixa com a noite. Não estranhes, porém, ao saber o gênero humano tão transviado, tem culpa disso os governos que não governam. Mas antes que janeiro exclua da estação do inverno aquela fração de tempo desprezada, hão de rugir estes mundos superiores por tal forma que a fortuna, alvo dos desejos mais humanos, terá a popa no lugar da proa, as naves vogarão sob bom comando, e de boas flores virão sadios frutos em seguida. Canto 28. Tendo alcançado o nono céu, Dante divisa, no alto, um foco de luz fortíssimo, em torno do qual 9 anéis se moviam sem parar, seu brilho e sua velocidade diminuíam à medida que eles se afastavam do centro. Após ouvir de tal maneira falar sobre a mísera existência dos mortais aquela que da minha mente faz paraíso Beatriz, agi como quem, percebendo em espelho a claridade de tocha acesa à sua retaguarda, volta-se a fim de verificar se é real o que lhe exibe o cristal, e fazendo-o constata corresponder a imagem à verdade tão bem quanto a nota musical corresponde ao seu metro. Assim minha memória recorda que agi, elevado na contemplação dos belos olhos dos quais o amor prendeu-me. Ao desviar a vista, porém, foram os meus olhos impressionados por efeito prodigioso que naquele sítio se revela a quem nele bem atenta. Divisei ponto do qual radiava luz tão intensa que a vista, ofuscada, não tinha senão que cerrar-se ante fulgor tamanho. A menos radiosa estrela se comparada à lua teria proporção bem menor do que a mais rutilante confrontada com aquele ponto. Um astro envolvido por denso nevoeiro faz com que, à distância, pareça estar cingido por luminoso anel. Assim, um círculo ígneo girava com velocidade superior à do primeiro móvel nono céu, o que abrange o mundo e é o de giro mais pressuroso. E o primeiro círculo estava circundado por um segundo e este por um terceiro, e o terceiro por um quarto, e um quinto círculo envolvia o quarto, e um sexto envolvia o quinto. Em seguida ao sexto vinha um sétimo, já tão vasto que não lograria abrangê-lo nem mesmo o arco-íris que de Juno é mensageiro. Seguiam-se, na série, o oitavo e o nono círculos, cada qual com mais tardo movimento, à proporção que distanciavam do primeiro.
Fulgurava com luz mais intensa e por aquele que do luminoso ponto mais próximo se encontrava, dele recebendo, creio, poderoso influxo. Minha dama, percebendo que a grave aflição em que eu me encontrava, disse-me, desse ponto dependem o céu e a natureza inteira. Observa o círculo que lhe está mais vizinho e fica sabendo que seu girar velocíssimo é devido ao ardente amor porque é estimulado. E eu a ela, se aos céus todos fosse imposta a mesma ordem em que giram esses círculos luminosos, bastar-me-iam ao entendimento as palavras que me deste. Mas no mundo sensível vejo que ardem mais de amor divino os orbes que do centro são mais remotos. Se, pois, o meu desejo de conhecimento deve ser saciado neste maravilhoso e angélico templo que tem por limites apenas o amor e a luz, impõe-se que me expliques como o original e a cópia são entre si diversos. Em vão irás te esforçar para desatar o nó de tal mistério com tuas mãos, a nenhum ser vivo foi dado ainda tentar fazê-lo, principiou por dizer Beatriz, para em seguida continuar, atenção ao que vou dizer e mantém alertamente, se desejas conhecer a solução. Os círculos corporais têm crescimento determinado pela proporção menor ou maior de virtude de que são imbuídas as suas partes componentes. A bondade realiza maior bem na proporção da sua grandeza, assim um corpo sensível recebe o bem na medida de sua própria extensão, se seus membros são bem proporcionados. Este círculo, por exemplo, que atrai todo o universo, é o orbe onde se concentra a maior capacidade de amor e de conhecimento. Se quiseres medir com tua medida os efeitos de tal virtude, não te atenhas à aparência das substâncias angélicas que vês dispostas em forma circular. Perceberás quão admirável é a correspondência existente neste céu, entre este grau e aquele, cada céu com sua inteligência, em acordo pleno. Vê-se a atmosfera bela e serena Cibórias, inflando a boca, sopra, dando egresso à brisa suave, pois se esgarça e se dissolve o nevoeiro que toldava o ar. E então o céu sorri pelas garridices de todas as suas partes. Assim aconteceu comigo depois que minha dama me encorajou com tais palavras e a verdade pude então fitar qual estrela em firmamento. Assim que rematara ela o seu dizer, cintilaram aqueles círculos luminosos com maior intensidade que a de ferro a faiscar, fervente. Cada centelha seguia de perto o respectivo círculo ígneo, e eram tantas estas centelhas que superavam elas em dobro a progressão geométrica das casas do jogo de xadrez. Ouvi ressoarem hosanas de coro em coro, dirigidas àquele ponto que os mantém nos lugares a eles destinados. Aquela que podia perceber em minha mente os pensamentos interrogativos explicou. Os primeiros círculos são formados por serafins e querubins. Assim velozes, seguem os liames que os mantêm unidos a Deus, no desejo de se assemelhar ao ponto quanto possam, e tanto mais podem quanto mais sublime é a visão que pela proximidade têm do ponto. Os anjos que ao redor desses giram chamam-se tronos, pelo divino aspecto. E com ele se conclui a primeira hierarquia angélica. Deve saber que, nas três categorias, eles tanto mais gozam quanto mais contemplam a verdade, que é o supremo anelo do intelecto. Disto se deduz que a bem-aventurança celeste tem por base a contemplação de Deus e não o amor, ato que sucede àquele da visão. A medida do grau dessa visão são a graça e o vivo desejo que de grau em grau escalona o gozo da contemplação divina. Também a segunda hierarquia angélica floresce aqui, em primavera eterna, que as estrelas de Ares não alcançam perturbar. Perpetuamente entoam hosanas ritmados em tríplice harmonia, a ressoarem em tríplice ordem de bem-aventurança. Nesta hierarquia encontram-se três divinas essências, a primeira são as dominações, seguem-se as virtudes, as potestades são a terceira essência. Girando nos penúltimos círculos estão os principados e os arcanjos, e o dos anjos festivos é o último. Unidas, todas estas ordens mantêm fixo o olhar para o ponto que no último céu resplende. O bom Dionísio entregou-se com tal amor ao estudo desta ordem que lhe deu as distinções e os nomes, tal qual eu os dou. Gregório, mais tarde, discordou dele, porém tão logo pôde abrir os olhos neste céu, riu-se do erro, ao percebê-lo. Não te deve espantar o fato de um mortal na terra ter percebido este mistério. Quem já o havia visto descreveu a ele, com muitas outras verdades sobre o celestial arcano. 1. São Paulo, que teria em vida ascendido ao céu, aprendeu a ordenação celestial e revelou-a a Dionísio. Canto 29. Mais rápido que os filhos de Latônio o Sol e a Lua, um sob a constelação de Ares, outro na de Libra, mudam de hemisfério após brilhar na mesma zona, vi Beatriz silenciar, sorrindo, ela contemplava o ponto que me deslumbrara. Disse-me. Respondo à tua pergunta sem que a tenhas formulado,
Pois teu desejo de saber me foi dado ver lá onde estão refletidos todos os onde e quando e Deus. Não para adquirir maior virtude, que tal não é possível sendo Deus perfeito, mas para que seu esplendor, fulgurando, proclame, subsisto. Em sua eternidade, alheio ao tempo e a qualquer módulo de compreensão, condescendeu o eterno amor em manifestar-se sob a forma de outros amores e os anjos. Antes deles, porém, não jazera inerte, nem antes nem depois, quando Deus formulou a criação do mundo. Formas e matérias, puras e distintas, foram criadas, sem qualquer defeito, assim como de arco de 3 cordas partem, irmãs, 3 setas. Por igual modo, incidindo em vidro, âmbar ou cristal, a luz do sol é refletida com tal velocidade que da incidência à reflexão não decorre tempo algum. Assim a obra triforme do sumo autor instantânea radiou, sem entre elas haver primeira. Contemporaneamente à substância, foi criada a ordem que a regesse. Por isso, na sumidade do universo foram colocados os anjos, forma pura. Também recebeu virtude por a parte mais baixa e os céus, suiais ordem celestial e terrestre une com laços que não podem ser desatados. São Jerônimo escreveu que muitos séculos antes de criado o vosso mundo, já o mundo angelical fora criado. A verdade também figura nos escritos de muitos que proclamaram inspirados pelo Espírito Santo, verdade que poderás constatar se prestares atenção bastante. Por outro lado, a própria razão demonstra que não existindo os anjos para reger os céus, deveriam eles, na criação, preceder a estes. Ora, já sabes como, onde e quando os anjos foram criados. Eis satisfeitos 3 dos teus desejos de conhecimento. Porém, em menos tempo do que se gasta em contar de 1 a 20, se tanto, uma parte dos anjos turbou a paz do vosso mundo. A outra parte perseverou, assumindo a missão que ora haveis desempenhar, e isso com tamanho empenho que jamais cessa de girar. Causa da queda dos anjos foi a maldita soberba daquele que viste, lá no inferno, suportando o peso do mundo inteiro. Os que veis aqui foram modestos ao reconhecer haverem sido criados pela bondade divina, que os fizera aptos ao reconhecimento do sublime. Exaltados pela visão, enriquecidos em méritos pela graça iluminante, orientam-se por vontade reta e firme. Certo é que a recepção da graça divina é consequência do merecer de quem a recebe segundo o menor ou o maior ardor com que a deseja. Se o que eu disse em te causou efeito, podes, sem mais auxílio, contemplar este sítio angélico. Mas, ensinando às escolas lá do mundo que a natureza dos anjos é de tal forma que podem eles perceber, memorar e manifestar vontade, acrescentarei algo para dar-te a conhecer a verdade completa que na terra é confundida por equívocas leituras. Tais criaturas, depois de conhecerem a alegria inigualável de fitar a face de Deus, jamais desviaram dele os olhos. Desse modo, não se distraem, não têm lembranças por cultivar. No mundo, os homens sonham mesmo acordados, creiam ou descreiam na verdade do que dizem, ganhando, pois, ou mais culpa ou maior vergonha. A preocupação filosófica encaminha os homens por veredas diferentes, impelidos pelo aso de ostentar sapiência ou de considerar vaidades. Esse divagar ao céu ofende menos do que quando os mesmos homens pospõem ou falseiam os ensinamentos das divinas escrituras. Não consideram esses homens quanto sangue custou disseminá-las pelo mundo e o quanto agradam a Deus os que nelas depositam fé. Pelo gosto de fazer figura, muitos inventam, e com tais invenções se distraem mesmo os pregadores, enquanto o evangelho permanece mudo. Afirmam que pela paixão de Cristo a lua tornou atrás em seu curso e, interpondo-se entre o sol e a terra, privou a esta da luz daquele. Afirma que o lume solar se apagou por si mesmo, quando haver então ocorrido milagre aprovado por terem os hindus, os israelitas e os espanhóis avistado o eclipse ao mesmo tempo. Não há em toda Florença tantos lápis e tantos bindi quantas fanfarronadas se dizem em um só ano, aqui e ali, acerca das coisas divinas. Desse modo, as inocentes ovelhas, desconhecendo o engano a que são induzidas, deixam as prédicas nutridas apenas de vento, sem se saberem enganadas. Cristo não disse aos seus apóstolos, ide disseminar fantasias, mas fazei da verdade o fundamento, e somente a verdade foi pregada por aqueles que, das lutas em prol da fé, dos evangelhos fizeram escudo e lança. Atualmente, é com desatinos e estultices que se compõem os sermões, os quais, despertando o riso, fazem inchar o capuz de pregador que de outro propósito não se ocupa. Se, no entanto, os fiéis pudessem enxergar o pássaro nefando e o demônio que se aninha dentro de tal pregador, entenderiam que nenhum valor possuem as indulgências obtidas de um símil sacerdote.
Tamanha insensatez venceu a terra que sem ter prova ou testemunho, todos acorrem ao encontro das mais errôneas promessas de perdão. Com essas promessas falazes, os frades da Ordem de Santo Antônio cevam os seus porcos e outros animais piores do que os cerdos, pagando com a moeda da indulgência sem valor. Mas por termos feito tão longa digressão, volvamos, cuidadosos, os olhos para o caminho reto e aproveitemos bem o tempo que nos resta. São tão numerosos os anjos, que não podem ser contados nem por vós nem por mente humana. Compreendeste, pelos escritos de Daniel, que os seus milhares de milhares não definiram um número exato de anjos. A primeira das luzes, que todas as mais luzes ilumina, é por tantos modos recebida nelas quantos são os anjos que testemunham a sua glória. Porém, seguindo-se a concepção o afeto, a doçura do amor divino diversamente se manifesta e aquece nas diversas ordens. Assim sendo, aprecia a imensidade do alto valor, que, criador de tantos cristais nos quais tem seu brilho multiplicado, conserva-se uno como era antes da criação. Canto 30. Os 9 coros de anjos foram se apagando, e ia crescendo a formosura radiante de Beatriz. Dante foi transportado ao Empírio, sede da divindade. Enquanto a 6.000 milhas rumo ao oriente a hora sexta se esvai, e a terra inclina sua sombra em plano quase horizontal, o meio do céu, para nós estrelado, começa a clarear de tal modo que o brilho das estrelas já não nos chega. E à medida que baixa do céu a seu brilhante núncio, a aurora, uma a uma apagam-se as estrelas, até a mais radiante. Assim vai girando o triunfante coro dos anjos ao redor daquele centro. A ciranda angélica parecia conter a quem na verdade a sustinha contida. Meu olhar foi se apagando pouco a pouco, a ponto de não ver mais. Foi quando não ver e o amor fizeram com que me voltasse para Beatriz. Pretendesse eu resumir em louvor únicos louvores que a ela tenho levantado, baldado e vão seria tal intento. A formosura que nela divisei transcende a todo entendimento, não só humano mas também aquele elevado a ponto tão alto que, acredito, somente ao sumo faltor é dado apreciá-la. Neste empenho confesso-me vencido, mais do que em qualquer tempo haja sido superado pelo tema escolhido o mais brilhante escritor versado em temas divinos ou profanos. Pois, assim como o sol ofusca mais fortemente a vista menos robusta, ao grato memorar daquele doce sorriso a minha mente se debilita e prostra. Desde a primeira vez em que fixei o seu semblante na vida terrena até este momento, jamais cansei-me de louvá-la. Mas ora é forçoso que desista. Não consigo retratar com versos a sua beleza, qual artista que percebe haver chegado ao apogeu de sua capacidade criadora. Deixo, pois, a mais sonoro canto o empenho de louvá-la devidamente. Enquanto punha-me em paz com tal certeza, ela, com gesto e voz de guia que leva a termo sua difícil empresa, disse: passamos do nono céu para o empírio, que é luz pura, luz espiritual, plenitude de amor, amor ao verdadeiro bem, bem da completa alegria, alegria que sublima todas as dores. Aqui verás as 2 milícias do paraíso, os anjos e os bem-aventurados. Uma delas has de ver na forma com que se apresentará no juízo universal. Como o raio que súbito retira aos olhos dos mortais a potência da visão, de forma tão completa que a ofendida vista não nota nem mesmo luzes fortes, assim terminei por ficar quando um vivo clarão me cercou, e o véu em que me envolveu impediu-me reconhecer algo. O amor que neste céu abunda é com semelhante saudação que acolhe a quem na vida elegeu o ardente fogo da caridade para iluminar o seu caminho. Ouvidas estas palavras, senti-me estimulado por forças muito superiores àquelas próprias de minha natureza humana. E recobrei a visão em tão elevado grau que percebi ter os olhos prevenidos para enfrentar a luminosidade mais poderosa. Vi luz a fluir qual rio fulgurante entre margens orladas pela obra da primavera divinal. Da corrente luminosa partiam centelhas que por todos os lados se uniam às flores, quais rubis a engastar-se em ouro. Depois, parecendo inebriadas pelo perfume das prodigiosas flores, as centelhas voltavam ao riacho luminoso, quando umas partiam, outras retornavam. O desejo que mostras, e que te estimula a conhecer a razão dos prodígios a que assistes é agradável mesmo em seu excessivo ardor. É bom, no entanto, que proves dessa água antes de ver saciada a vontade de conhecimento. Isto disse aquela que era a luz dos meus olhos, acrescentando depois, o rio e os topázios que saem e voltam para o leito, e o matiz das milagrosas flores, são apenas pálida antecipação da verdade. Não são difíceis de serem entendidos estes símbolos, mas falta-lhes ainda o grau de sublimidade necessário à compreensão verdadeira. Não há criança que tão rapidamente acorra ao seio materno, se desperta em hora mais tardia do que a usual,
Quanto rapidamente fui debruçar-me sobre o rio, procurando o melhor espelho para os olhos e onde imergi-los. Tão logo molhar as pálpebras nas suas águas, pareceu-me que o rio, de comprido, tornará-se a circular. Qual pessoa que, apresentando-se mascarada, ao descobrir o rosto revela semblante bem mudado, aquelas centelhas e flores revestiram-se ao meu olhar de alegria maior, desvendando-me os anjos e os bem-aventurados sítios naquela corte celeste. Ó esplendor de Deus, que ao meu olhar antecipou o triunfo do verdadeiro reino, inspira-me para que meus versos reflitam o que vi. Ali reside luz a tornar o Criador visível para as criaturas que encontraram a felicidade ao contemplá-lo. Dilata-se tal luz em forma circular, por vastidão tamanha que a sua área inteira marcaria ao redor todo o orbe solar. Seu raio iluminava o primeiro móvel, levando-lhe influxo vital. No fio líquido, que saído de seu ímã escorre pela falda, espelha-se a colina, adornada de verdura e flores. Em meio aos resplendores da luz, miravam-se, dispostas em círculos ordenados, milhares de almas para ali subidas do mundo terreno. Se naquele inferior degrau da escada é tão viva a claridade, qual não será no cimo o fulgor da excelsa rosa? A minha vista alçava-se à amplitude sem perder pormenores de quão dilatada e viva fosse a alegria da bem-aventurança. Ela resplandecia por igual, de perto ou longe, pois não vigilei da natureza onde Deus impera sem mediação. Levando-me para o centro áureo da rosa eterna, a recender por muitas e dilatadas pétalas, louvando a Deus que lhe concede a eterna primavera, Beatriz me disse: reparem quão elevado é o número dos bem-aventurados. Observa a amplidão desta cidadela e o quanto estão cerradas as fileiras, poucos mais beatos sendo aguardados. Esse assento, que por ostentar coroa atrai o teu olhar, será ocupado antes de que venhas a morrer e para aqui ser chamado, aquela alma augusta do grande Henrique, o qual descerá à Itália a fim de repô-la no caminho reto. Cobiça cega é o que leva à perdição os homens, qual criança que chorando fome recusa nutriz. Sucederá, assim, ser feito papa tal que pela força e por estratagemas irá opor-se aos desígnios daquele herói. Deus, no entanto, por curto tempo a este indigno conservará no santo encargo, fazendo-o mergulhar lá onde está Simão, o mago. E sua queda carregará ainda aquele que foi de Anania ainda mais para baixo. Canto 31. Ainda no nono céu, ou primeiro móvel, Dante procura Beatriz, porém já não a encontra. Em seu lugar surge São Bernardo, que o convida a olhar na direção da gloriosa figura de Maria. A meus olhos aparecia, pois, na forma de branca rosa, a santa milícia dos eleitos que em seu sangue Cristo sagrou esposa. A outra hoste, a dos anjos, enquanto adejava, prosseguiu a contemplar e a louvar a glória de esse em cuja visão permanece extasiada, pois foi a sua bondade que a fez tal qual é. Do mesmo modo que sai o enxame, indo e tornando, para colher nas flores aquele sumo que na colmeia sabe converter em mel, assim da rosa de pétalas inumeráveis baixavam mílites e logo retornavam ao centro, o foco sempre iluminado pelo eterno amor. De viva flama traziam as faces, de ouro as asas, e o corpo de tal brancura que a tanto não chega a candidez da neve. Ao descerem, de sólio em sólio, pela flor, iam espargindo o ardor e a paz auridos nos voos junto de Deus. A interposição da tão numerosa falange, entre a suma altura e a rosa mística, não impediu que minha vista se estendesse pelo esplendor celeste, pois a luz divina penetra o universo na proporção em que este se faz digno dela, sem que nada lhe possa servir de impedimento. Este reino tranquilo e grandioso, povoado por gente que no mundo antecedeu e sucedeu a Cristo, tinha o Senhor como seu único objetivo. Ó trina luz, que em uma só estrela refulgindo trazes aquelas almas assim inebriadas. Ilumina e acalma as procelas deste nosso mundo. Se os bárbaros, descidos das terras e frias jamais iluminadas pela ursa maior a girar na vizinhança de seu filho, ao chegarem a Roma, observando as maravilhas ali construídas, quedaram estupefatos, em tempos em que Latrão mantinha a primazia sobre as coisas materiais, eu, em situação igual, do profano passando ao sagrado, do finito à eternidade, vindo da gente florentina para o meio de povo tão casto e puro, qual pasmo não deveria sofrer? Emudecido, mergulhado em júbilo e em admiração, eu não desejava fazer perguntas. Estava tal qual o peregrino que, chegando ao templo, objeto de sua viagem, procura observá-lo nos pormenores, para bem descrevê-lo ao regressar, corria a minha vista pelos vários sólios, ora acima e logo mais abaixo, por todo o derredor mirava e remirava. Vi semblantes que convidavam à caridade, iluminados pela luz divina e por lume próprio, ornados, ademais, de todas as virtudes. Devassar o paraíso com o olhar, sem em nada haver por mais tempo demorado a atenção,
quando, voltando-me a arder no desejo de formular perguntas à minha dama, e supondo falar-lhe, percebi que outra alma respondia. Quando pensava ver Beatriz, vi um ancião em São Bernardo vestido pelo mesmo modo que os eleitos. Nos olhos e no todo transluzia nele a divina alegria, pois era o seu aspecto de um pai a toda a bondade afeito. Onde está ela? Perguntei, aflito. E ele, baixar de meu assento ela me fez a fim de satisfazer ao teu desejo. Mas se olhares para o terceiro sólio, hás de vê-la ocupando o lugar mais que merecido. Sem responder, elevei o olhar e vi-a coroada por raios que, descidos do céu, refletiam-se nela, circundando-a de luz. O olho do mortal que jaz no mais profundo oceano não dista mais daquele alto céu onde se formam os trovões, quanto minha vista distava de Beatriz. Mas tal não importava, pois era-me dado divisar os seus traços, sem que nada, nem mesmo o ar, entre nós se interpusesse. Disse de mim para mim, como numa oração: Senhora minha constante esperança, que não receaste, para me dar certeza, deixar teus vestígios no chão do inferno. Em tudo quanto nesta viagem experimentei, reconheço tua forte presença, tua alta virtude. De servo que eu era, fizeste-me livre, exercendo, nesse caridoso intento, todos os meios e todos os gestos que a emergência requeria. Que ora eu seja fortalecido pelo teu valor, conservada em mim seja a tua munificência, até que minha alma, que purificaste, deixe, ainda pura, o corpo terreno. E ela, embora parecendo estar tão distante, olhou-me e sorriu, para logo voltar a contemplar a fonte da eternidade. Para que possas perfeitamente chegar ao fim da peregrinação, disse-me então o santo velho, moveram-me a ser teu guia as preces e o divino amor dessa que veneras. Admira com os olhos as flores deste jardim, pois tal prática há de preparar tua vista para contemplar a suprema beatífica visão. A rainha do céu, pela qual ardo em constante amor, não me recusa auxílio. Se alguém, acaso, vem da Croácia em romaria, para ver o nosso santo sudário, não se farta de venerá-lo, movido pela antiga tradição. Mas em pensamentos recolhidos, expressa a dúvida: Senhor meu Jesus Cristo, Deus verdadeiro, foi este realmente vosso semblante? O mesmo sucedeu comigo, vendo a alta caridade desse que já no mundo antegozara vivos elementos desta paz. Filho da graça, o santo disse, a completa alegria do paraíso não poderás conhecê-la inteira se mantiveres o olhar fixo no plano mais baixo. Eleva-o para o círculo mais remoto, onde verás a rainha sentada no trono ao redor do qual o céu lhe é súdito devoto. Levantei o olhar. Assim como pela alvorada aquela parte do céu em que o sol se ergue supera em claridade a outra onde a noite ainda domina, ou assim como aquele que do vale ao fundo ergue o olhar para descobrir o dia no cimo do monte, pude distinguir, no ápice de toda a altura, fez-se por tal modo luminosa que a todo e qualquer lume superava. E como pelos lados do Oriente, onde se aguarda o surgimento daquele carro tão mal guiado por Faetonte mais rutila o sol, ao passo que para os bordos do horizonte desmaia esse ardor luminoso, assim esta pacífica oriflama fulgia mais intensa no centro, e seu brilho nas extremidades ia aos poucos diminuindo. Estava o centro rodeado por milhares de anjos voejantes, festivos, diverso cada qual no brilho e no aspecto. Vendo-os e ouvindo-os, manifestava alegria aquela beleza que era, por sua vez, a alegria presente nos olhos angelicais. Ainda que dono de rica fantasia, e de eloquência capaz do maior encanto, eu não poderia descrever um único traço de tal beleza. Notando Bernardo que eu tinha os olhos fitos na muito amada luz, volveu para ela os olhos seus, nos quais havia tamanho afeto que dobrou meu ardor em vê-la. Canto 32. São Bernardo mostra a Dante como a rosa paradisíaca se dividia num corte vertical, reunindo as almas do Velho Testamento e as do Novo Testamento, e ainda num corte horizontal, reunindo adultos, na parte superior, e crianças, na parte inferior. Absorto na visão de seu encanto, o espírito de São Bernardo recomeçou seu discurso santo, a chaga que Maria sanou e ungiu fora aberta e pungida por essa bela o leva a seus pés. Abaixo desta, na terceira ordem, está Raquel, resplandecente como podes ver, ao lado de Beatriz. Seguem Nassara e Rebeca, Judite é que foi bisavó do salmista que, espiando o erro, entoou contrito o miserere mei. À medida que as nomeio, fácil será para te reconhecê-las, uma após outra, sobrepostas segundo as diversas pétalas desta imensa rosa. Da sétima ordem para baixo, como até ali, sucedem-se mulheres hebreias, dividindo a extensão da flor com uma linha que do alto chega à base. Desse modo é que separam, da Santa Rosa,
em todo o comprimento, as almas que se agrupam conforme o modo pelo qual, a seu tempo, se acreditava em Cristo. Do lado esquerdo, onde não há espaços vazios, assistem as que acreditaram em Cristo antes que ele viesse. Do lado direito de Maria, situam-se os que creram em Cristo vindo ao mundo. De um lado, essa divisão é assinalada pelo trono da Rainha do Céu, que a todos os mais sobrepuja e tem sotopostos. Do lado oposto, está o lugar preparado para aquele grande São João Batista que no deserto e na solidão encontrou a santidade e que por 2 anos ainda permaneceu no limbo. Logo abaixo dele estão Francisco, Bento, Agostinho e muitos outros, em ordem diferente de lugares. Observa o alto proceder divino que desejou fosse este jardim celeste dividido por igual entre a fé antiga e a nova. Naquela ordem de lugares que secciona horizontalmente, e pelo meio, as 2 grandes divisões de santos, ninguém conquistou assento por mérito, mas por caridade de Cristo, dado que seus espíritos abandonaram os corpos antes que pudessem abraçar a fé. Basta observar seu semblante infantil e ouvir suas débeis vozes para perceber a verdade do que digo. Agora, dúvidas, e duvidando te calas. Mas pretendo desatar os laços do pensamento angustioso em que te estreitas. Na amplidão deste reino, não entram causas acidentais de dano, nem fome, sede ou melancolia. Tudo quanto vês foi decretado por lei eterna, e na perfeição absoluta a criatura corresponde ao Criador, tal como o anel ao dedo. Portanto, não é sem razão precisa que mesmo estes infantes, de prematura morte, subam cada qual com menos ou mais excelência. O rei que este reino criou dotando de tamanha paz e de tanto amor, provendo de delícias tais que ninguém ousou desejar um pouco mais, ao criar, a sua própria face, os vários espíritos, dotou-os a seu alvitre. Conhecer isso é o bastante, a tal certeza está claramente expressa nas Santas Escrituras, no episódio dos gêmeos que desde o ventre materno entre si lutavam. Assim a altíssima luz da justiça distribui a grinalda da graça segundo os méritos de que cada inocente é exornado. A estes, portanto, que nenhum mérito alcançaram na vida, cabem aqui gradações diversas, segundo a virtude que de Deus houverem recebido. Nos tempos antigos, para que a inocência do infante alcançasse a salvação, bastava que estivesse unida à fé dos pais. Mais decorrida a idade primitiva, para que os inocentes fossem salvos, legislou-se que aos varões se circuncidasse, até que, chegado o tempo da redenção, Cristo determinou que a inocência morta sem batismo permanecesse conservada no limbo. Fixa com atenção a face de Maria, que é a de Cristo mais se assemelha, só ela pode preparar-te devidamente para contemplar o próprio Cristo. Aspergida pela perfeição angélica, vi então chover sobre Maria tanta alegria, que nenhuma de quantas maravilhas eu contemplara até então com aquilo de longe se comparava, pois, era esta a maravilha anunciadora da vizinhança de Deus. O primeiro dentre os anjos, aquele que viera cantando ave, Maria gratia plena. Diante dela distendeu as asas. E qual resposta ao canto angelical, por toda a parte da celeste corte todas as faces resplandeceram, mais tranquilas. Ó Santo, Pai, se mereço de ti atenção tamanha que em meu socorro baixaste do sólio que pela eternidade te foi concedido, dize-me que anjo é esse, tão feliz que pode fixar o olhar em nossa rainha, a ponto de parecer em puro ardor incendiado? Ao dizer isto, de novo recorri à sabedoria daquele que se elevava na contemplação de Maria, como a estrela da manhã faz com o sol. Respondeu-me ele, franqueza e segurança, tanto quanto possa existir em anjo ou espírito bem-aventurado, existem nele, e com isso fruímos nós também grande alegria. Foi quem anunciou a Maria a vontade de Deus de revestir a seu filho com a carne humana. De hora em diante, contudo, acompanha com o olhar as minhas indicações, para que conheças os nobres patrícios deste império tão elevado. Os 2 que mais acima brilham, felizes por se encontrarem próximo à soberana Augusta, são como que 2 raízes desta rosa. O que se posta à esquerda da senhora é o pai comum Adão, cujo apetite incontrolado resultou em amargo travo para a espécie humana. À direita está aquele vetusto pai da igreja a quem Cristo confiou as chaves que guardam esta flor divina. Perto dele, à esquerda, está São João Evangelista, o que antes de morrer previu duros tempos para a bela esposa e a igreja que Cristo conquistara ao ser lanceado e crucificado. Junto ao outro, desfruta a santa glória aquele capitão inabalável Moisés sob cujas ordens alimentou-se de maná o povo ingrato, volúvel e rebelde. Diante de Pedro veio sentada Ana, que tem imóveis os olhos na contemplação feliz de sua excelsa filha, enquanto canta hosanas. Ante o mais antigo pai de família está Lúcia, da qual valeu-se a tua dama quando cegamente tombavas.
O arcanjo Gabriel. Visto, porém, que o tempo concedido à tua visão se vai esgotando, suspendamos o reconhecimento, qual prudente alfaiate que talha a roupa segundo o pano de que dispõe. E para o primeiro amor eleva os olhos, com ardor tão intenso que, atentando em ele, o mais possível penetres o seu ardor. Para evitar, entretanto, que retrocedas em tua exaltação acreditando que avanças, impõe-se que, orando, rogues auxílio à Mãe Divina, que só com ela podes contar agora. Escuta-me com fervor. E, contrito, a uma oração deu início. Canto 33. Dante finalmente é habilitado à contemplação da essência divina. O poeta vê representado o mistério da encarnação. Ó Virgem, Mãe, filha de teu Filho, a mais humilde e mais alta das criaturas, termo dos desígnios eternos. Enobreceste tanto a natureza humana que o Criador não desdenhou tomar a forma de sua criatura. Em teu seio fulgiu o amor que, ardendo pela eternidade, germinou esta imensa rosa. No céu, és a meridiana luz da caridade, na terra, a fonte viva da esperança para a frágil humanidade. Tanto podes, Senhora, és tão grande, que pedir graças ao céu sem teu auxílio é o mesmo que querer voar sem ter asas. Tua benignidade não socorre unicamente a quem ora, pedindo, mas antes, vezes sem conta, antecipa o pedido e a prece. Em ti a misericórdia, a piedade, as doçuras estão somadas a uma bondade infinita. Este, que do mais baixo degrau do mundo subiu a esta altura, observando os degraus da vida espiritual um a um, de ti súplica a graça de receber virtude suficiente para, com os olhos, elevar-se à suma virtude. Eu, que com meu ardor jamais pedi tanto, rogo-te atendas ao seu apelo. Com tua virtude seja dissipada a densa nuvem de sua condição mortal, a fim de que lhe seja possível divisar o sumo faltor. E mais ainda te rogo, ó Rainha, depois de haver alcançado tão alta visão, que a sua alma seja conservada pura, inimiga do pecado. Que tua proteção vença, nele, as paixões humanas. Olha Beatriz, olha os santos todos que, de mãos unidas, comigo vêm orar. Os olhos tão admirados do bom Deus e os olhos de Maria, fitando o meu intercessor, demonstrando aprovação à ardente oração. Então, os olhos da rainha voltaram-se para o eterno lume, como a nenhuma outra criatura jamais foi dado fazer. E eu, que me aproximava do termo de todos os desejos, sentia cessar em mim o ardor de todos os desejos. Sorrindo, Bernardo acenava-me para que elevasse os olhos, mas por minha iniciativa já nesse ato me encontrava. Depurada, minha vista penetrava cada vez mais os raios da luz altíssima que por si mesma existe, verdadeira. A partir daquele instante, tudo quanto me foi dado ver esteve além de toda a possibilidade de ser descrito em linguagem humana, ou mesmo de ser refeito pela memória. Qual homem que enxerga maravilhas em sonhos e uma vez acordado retém na memória apenas a impressão de haver divisado maravilhas, sem que o todo dela lhe retorne à mente, assim comigo ocorreu. Quase por inteiro apaguei-me a visão que tive, mas trago ainda no coração a doçura que nasce de um êxtase tamanho. Assim se funde a neve ao sol, e assim o vento dispersa os oráculos de Sibila, escritos em frágeis folhas. Ó suprema luz, que tanto sobrepujas o entendimento humano! Faze com que o meu próprio entendimento recorde agora como foi que a ele te revelaste. Sublima bem alto a minha voz, para que eu possa legar ao menos uma centelha da tua glória às gerações futuras, pois ainda que um mínimo de lembranças me seja concedido, será suficiente para que a gente vindoura entenda melhor a tua vitória, cantada em meus versos. Confio em que, pela agudeza do esplendor que então sofri, estaria perdido para sempre se o olho houvesse naquele instante desviado de tão ardente lume. Recordo-me, sim, que ao fixá-lo ganhei fortaleza tal que meus olhos, ao fim, devassaram a Deus, a suprema perfeição. Socorrido por ti mesma, graça altíssima, ousei mirar a luz eterna com meus olhos mortais, e ali fruiu o divinal milagre. Internado em tão ardente foco, vi unido pelo amor em um ser único tudo quanto contém o universo. Substâncias, acidentes e sua união, apresentando-se na sua própria forma gloriosa, Acredito ter visto, naquele estreito nó, a forma universal, pois tanto mais sinto meu ser inundado de alegria quanto mais falo de tal maravilha. Um só instante de tempo decorrido depois daquela visão parece-me equivaler a esquecimento maior do que os 25 séculos calados sobre o feito dos argonautas, epopeia que impressionou ao próprio Netuno. Desse modo minha mente esteve presa, absorta na sublime contemplação.
retirar meus pobres olhos de luz que tanto me atraía fora para mim impossível, pois o bem que é objetivo da vontade humana estava diante da minha vontade, em ele, tudo era perfeito, fora de ele, tudo era imperfeito. Para narrar o que vi, a voz humana é mais falha do que o balbuciar de uma criança que ainda se nutre do seio materno. Não que o aspecto daquela luz sublime que eu vivamente contemplava tivesse mudado, era o mesmo. Asterisco 1. Substância é o que existe por si. Acidentes são as coisas contingentes. Asterisco. À medida, porém, que minha vista se apurava, o egrégio ser parecia ganhar aspectos variados. Na profunda e clara essência de Deus, 3 círculos surgiram, parecendo de 3 cores distintas, mas de uma só conformação semelhando o íris que fosse reflexo de íris. Acreditei que de ambos, por modo igual, derivava a flama do terceiro. Ah! Como é insuficiente a expressão humana para descrever o que vi! Toda ela, a mais alta, não bastaria para reproduzir o mínimo que eu pretendesse referir. Ó lume eterno, que em ti próprio tens sede, só tu a te entendes e por ti és entendido, e só por ti és compreensão e amor. Aqueles 3 círculos que pareciam por ti gerados, qual luz reflexa, eu contemplava estático, e eis que me pareceu ver a luz assumir forma e cor da figura humana, detalhe que me fez mais atentamente mirá-la. Como o geômetra concentrado em medir o círculo, na vã procura de princípio para seu propósito, assim sucedeu comigo ante a visão divina, ansiava por ver como pode a imagem humana adaptar-se ao círculo. As asas da mente não me levaram a tão alta compreensão, todavia, um relâmpago sacudiu-me, e satisfez meu desejo de compreensão. Aqui findou minha inspiração, mas o amor, esse que move sol e estrelas, tomava já as rédeas do meu querer, guiando a seu talante. Fim. Obrigado por ouvir, siga e compartilhe.